Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando. E nesse dia 26 de abril de 2023 teve a Greve Nacional dos Trabalhadores em Educação. Essa greve aconteceu no país todo, foi convocada pela CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Os dois eixos principais colocados, né? Os dois eixos colocados foram a luta pelo piso salarial, que atualmente devia ser pago, né, inclusive por estados e municípios, né, e devia estar em R$ 4.420,36. E o outro eixo de luta é o combate à reforma do ensino médio, né, o novo ensino médio aprovado no governo golpista do Michel Temer. Vale dizer, com relação ao novo ensino médio, né, que o Lula, como a gente já disse aqui no canal, não revogou o novo ensino médio, ele prorrogou, né, por 60 dias. O Camilo Santana, o ministro da Educação, nesse meio tempo anunciou consulta pública e ajustes no novo ensino médio, né, para pegar menos mal. Mas mesmo assim, aqui no estado de São Paulo, o secretário da Educação, Feder, né, do governador Tarcísio, ele não acatou a suspensão, né? Então tem esse problema aqui em São Paulo. É, a gente poderia acrescentar nas demandas da luta por educação hoje várias outras pautas que organizações, pessoas que estavam presentes no ato estavam cientes, estavam comentando, trazendo, né? E vale a gente dizer, né, algumas delas, que são, no caso, a violência contra escolas, violência nazi-fascista aí avançando, as condições de trabalho e estudo extremamente precarizadas, né, não precisamos aqui entrar no mérito de novo, né, a terceirização e a privatização avançando, a Base Nacional Comum Curricular também cheia de problemas, né, a serem contestados, o desrespeito ao piso salarial, que a gente já falou, né, que é uma lei que vale desde 2010 e ainda hoje não faltam governadores aí, governantes, no caso, que não cumprem. Falta de concurso público, né, enfim, tem diversos problemas. E essa reforma do ensino médio aí, mesmo sendo ajustada, se é que é possível ajustar uma atrocidade dessas para ela ficar melhor, ela continua fazendo um incentivo extremamente problemático à educação à distância, né? A EAD, extremamente precarizada do jeito como ela é feita, geralmente, né? Infelizmente. É, também fica evidente a farsa do ensino em tempo integral nessa reforma, que foi uma grande mentira, né? Na prática, tem o desmonte do ensino de jovens e adultos, o EJA, enfim, tem uma diversidade de problemas na educação a serem resolvidos e a manifestação de hoje, apesar de não ter sido tão fortemente convocada e não ter unificado estudantes e professores, né? Embora tenham aparecido estudantes hoje, né? Nessa manifestação, é, apesar disso, teve bastante disposição de luta, né? Que é uma coisa importante de apontar aí, né? Frente a tantos ataques. E, e vale lembrar também que, inclusive, essa divisão aí não aconteceu só em abril, também aconteceu em março, dias diferentes para protestos de estudantes e professores, né? Com relação a essas pautas. É, Vale dizer também, né, que a POSP divulgou mais no site, mas o sindicato não teve uma assembleia da categoria, não teve necessariamente tanto empenho para construir essa greve, né? O SIMPEM dos professores aqui do município de São Paulo divulgou o chamado depois da Chapa 2 cobrar, também não convocou a assembleia, inclusive não convocou esse ano. A FUSE, o Sindicato dos Funcionários de Escolas Estaduais, ignorou essa deliberação da CNTE, e entidades estudantis, mesmo como a UMES, acabaram não fortalecendo tanto assim quanto poderiam, né? Embora tenham comparecido, obviamente, na manifestação do dia 19, sendo que aí ela acabou ficando menor que a do dia 15 do mês passado. Então,
a gente precisa entender aí a disposição de luta das organizações, dessas instituições, né? Porque ela poderia estar uma luta mais forte, pressionando mais os governos, né? Mas infelizmente não é isso que está acontecendo. A gente falou mais daqui de São Paulo, mas no geral no Brasil esse fenômeno aí se repete, né? Esse fenômeno aí de burocratização, de corporativismo das direções aí de alguns sindicatos, algumas organizações da classe trabalhadora e de estudantes. E nesse contexto é importante também a gente dizer que a Bebel, né, também que foi professora, né, que está eleita como deputada estadual na Assembleia Legislativa, ela que esteve à frente aí da APOESP, né, com muita força aí sindical, ela votou no André do Prado, do PL, para presidir a Lesp, né? O mesmo PL, Partido Liberal, que votou as reformas neoliberais, PL do Bolsonaro, enfim, por aí vai, né? E esse é o tipo de coisa que é importante a gente colocar também para mostrar que não é apenas uma birra, né, contra uma direção específica, mas é uma mostra de como os interesses da classe trabalhadora, dessa categoria, no caso dos professores, está comprometido. Muitas vezes quando as direções, as lideranças acabam fazendo essas ações, né? E vale dizer, inclusive, que o próprio estatuto da POSP aparentemente é desrespeitado com isso, né? Porque o artigo 3º, o item A, diz que dos princípios organizativos da entidade, diz que precisa ter independência e autonomia face às organizações e partidos políticos, organizações religiosas, entidades patronais e ao Estado. Então, será que de fato está sendo cumprido esse estatuto? É uma questão aí a ser colocada para a gente pensar a luta e como ela pode avançar. Por fim, fiquem agora com as entrevistas e vale a gente colocar aqui que é importante a gente se colocar contra todas essas reformas aí do último período, incluindo a reforma do ensino médio. É importante tentar construir independência de classe, de governos, né, para construir luta, para construir greve geral, ou o que quer que seja aí que vá ajudar a gente a vencer, ocupação de escolas, enfim, o que for. Vale lutar por uma educação 100% pública, de qualidade, né, muito diferente do que está acontecendo, com mais recursos para a educação, diferentemente do que tem tentado fazer aí, né, até o governo do estado de São Paulo quer reduzir ainda mais a obrigatoriedade do Estado no orçamento da educação, mas enfim. E também vale a gente se colocar nesse momento contra a presença de polícia ou segurança privada ou o que for nas escolas, né? Porque isso está extremamente problemático nessa discussão da violência nazifascista chegando nas escolas. Então queremos usar essa oportunidade para cometer essa catástrofe que pode inclusive escalar o problema para pior, se a gente for olhar o exemplo dos Estados Unidos. É isso, fiquem agora com as entrevistas, a cobertura do nosso ato de hoje e vamos à luta. Eu estou aqui com a professora Renata, da nossa classe e do MRT, e eu queria saber o que vocês estão vendo, o que vocês estão achando dessa manifestação de hoje. Porque tem muita luta convocada junto, né, contra o novo ensino médio, contra a violência que está atingindo as escolas, contra as medidas aqui de confisco de aposentadoria de professores, né? Tem muita bandeira de luta nesse ato. E vocês acham que esse ato foi devidamente convocado? E vocês acham que esse é o melhor caminho de luta? Qual é o caminho de luta para melhorar a questão da educação, lutar contra a precarização, com tanta bandeira nesse ato de hoje aí? Oi, pessoal. Então, na verdade, a gente, na construção dessa paralisação, né, nós, professores, principalmente da oposição, a gente viu que tem bastante espírito na categoria de professores e também na juventude para lutar contra essa reforma do ensino médio. E também, né, por parte aí dos professores, das demandas que a categoria também tem levantado, porque a nova carreira, ela querendo ou não, ela é um ataque direto aos professores, mas ela ataca a educação de conjunto.
porque associada, né, com o próprio novo ensino médio, ela vem para precarizar ainda mais a educação. E a gente da oposição, né, que a gente está fazendo oposição aí também num processo eleitoral agora com a burocracia, né, majoritária que dirige o nosso sindicato da POSP, a gente percebeu que, na verdade, assim, isso daqui, com certeza, pelo que a gente recolheu nas escolas, pela a discussão que a gente fez com os professores, esse ato poderia, com certeza, estar muito maior se a burocracia também fizesse, de fato, né, transformasse o nosso sindicato como um lugar de organização de luta, um lugar que impulsionasse a organização dos professores, mas, infelizmente, nosso sindicato aí está na mão dessa burocracia, né? Que não organiza, que não chama, então eles chamam a paralisação, mas eles não vão nas escolas, não fazem comando de greve para fazer passagem, para explicar para os professores, né, do que é esse chamado, enfim, deixa os professores, na verdade, sem confiança. Então isso é muito ruim, na verdade. Então, com certeza, eu acho que a gente tem que reivindicar a presença de cada professor que veio aqui nesse ato hoje, também os professores que paralisaram, porque a gente sabe que tem muito mais professor que paralisou do que tem no ato aqui hoje, reivindicar esses professores e a gente continuar construindo essa luta no dia a dia, construir no chão da escola, conversando com os nossos estudantes, conversando com os nossos colegas, para a gente ir massificando também essa luta. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com o Vitor, estudante de Biologia do Centro Acadêmico da Biologia da USP, né? E ele é do Afronte, e eu queria saber como vocês do Afronte estão vendo o ato de hoje. Tem muitas lutas aí pela educação que estão sendo conduzidas, né? Contra o novo ensino médio, contra a violência que está atingindo as escolas. E agora, nessa manifestação de hoje, tem pautas também como ser contra o confisco de salário, né, de aposentadoria de professores, da prefeitura. E são muitas lutas para esse ato aqui, que acabou não sendo tão unificado, mas eu queria saber como vocês estão vendo esse ato, se vocês acham que ele poderia ter sido melhor chamado, e ele basta para a luta? Qual é o caminho de luta que vocês veem para melhorar de fato a educação no país? Boa noite, tudo bom, pessoal? Então, acho que a nossa avaliação é que ele está cumprindo um papel importantíssimo, né? Acho que é o primeiro grande ato unificado, que tentou fazer essa unificação do ano contra o novo ensino médio, né, a favor da revogação. Então, acho que como ponto de partida está cumprindo um papel fundamental, né? Então, nacionalmente estão rolando manifestações. E a nossa compreensão é que é o seguinte, né? É fundamental revogar, porque nós temos que acabar com todo o legado bolsonarista. Então, você comentou, né? Todos os ataques à reforma da Previdência, tudo isso é um legado que veio com o golpe do bolsonarismo. Nós estamos na rua contra eu era secundarista, eu lutei logo no governo Temer contra a reforma do ensino médio e tal, então essa luta segue vigente. É fundamental que o governo revogue imediatamente o novo ensino médio. Aí pensando numa questão até mais, hoje na USP mais cedo, a gente teve um ato por permanência estudantil, então é fundamental aumentar todo o investimento, todo o repasse que é feito para a educação pública como um todo, né? Então valorização de professores e demais funcionários da educação, aumento de salários, abertura de concurso público, mais permanência estudantil, tudo isso é fundamental para conseguir dar conta de toda a complexidade que é a escola pública e todo o desastre que está acontecendo, né? Como você falou da violência e tudo mais. Então a gente acha que o caminho é por aí. É fundamental que revogue já, que a gente não ceda para o mercado, não ceda para os interesses das iniciativas privadas, né, que estão dentro do MEC. E acho que o caminho é isso, seguindo a unificação, o movimento estudantil como um todo, principalmente universitário, acho que ainda está muito engatinhando, né, nessa mobilização. Então acho que é fundamental a partir de hoje sentar todo mundo, chamar um novo dia de mobilização, que seja construído novamente, com paralisações e greves, e a partir daí a gente conseguir impor aí uma derrota a esse legado bolsonarista, esse legado neofascista que está destruindo a educação pública no Brasil. É isso, vamos à luta aí, camarada. Beleza, valeu, vamos à luta, valeu. Eu tô aqui com o Danilo, da CST, e também constrói aí a luta dos professores. Eu queria saber como vocês estão vendo esse ato de hoje, né? Porque tem muita pauta da educação, né? Contra o novo ensino médio e outras precarizações na educação que tiveram, né? Outros ataques, contra a violência que está atingindo as escolas.
E dado o conjunto de pautas, né, também municipais da educação hoje, você acha que esse ato foi devidamente convocado? Vocês acham que a luta está sendo feita corretamente? E quais os caminhos de luta que vocês veem para, de fato, melhorar a educação no país? Sim. Não, primeiro que esse ato, essa mobilização aqui, ela é muito importante, né? Justamente porque você acabou de colocar aí. Acho que essa pauta central da revogação do novo ensino médio é fundamental. Acho que é a pauta principal hoje, porque é o que unifica todos os setores da educação, educação pública, educação privada, os estudantes, os trabalhadores da educação. Então, primeiro, acho que essa pauta é fundamental. Mas aí, a partir do momento que a gente vai entrando na realidade das escolas, a gente vai ver que os problemas se acumulam, né? São muitos problemas mesmo, como você mesmo disse, vários ataques, né? E nos últimos 2 anos, particularmente aqui em São Paulo, o professor da rede estadual, principalmente, viu seus direitos serem esfolados, né? Perda da falta-aula, perda das faltas abonadas, atribuições injustas, né? Agora uma obrigação dos professores temporários de ter que cumprir 1/3 da sua jornada na escola, né? Que era um direito histórico do professor poder ter o seu tempo em casa para corrigir prova, para preparar trabalho. Isso tudo o governo de São Paulo acabou. Então, obviamente, também essa é uma das pautas aqui da nossa mobilização, né? Eu acho que a convocação, né, de fato, ela deixa a desejar. Era preciso mais do nosso sindicato, dos sindicatos em geral, né, de organizar essa luta, mas que, infelizmente, na nossa opinião, isso tem a ver com a política dessas direções, né? Por exemplo, no caso da POSP, da Bebel, da articulação, que aposta tudo na negociação, né? Por isso votou a favor do aumento do salário do Tarcísio, por isso votou no candidato a presidente da Alesp, do Tarcísio, e agora está construindo o 1º de maio, junto com o Tarcísio, convidando, né, os setores envolvidos nessa gestão. Então isso é parte, e se a mobilização falhou, também é parte dessa política, né? De fato, a gente precisava dos dirigentes sindicais visitando escola, conversando com a categoria. Infelizmente, a gente vê que a forma com que a direção chama é uma forma individual. O professor que quiser aderir, que venha. A gente sabe que não é assim que se constrói, né? Essa direção não chama a assembleia para construir a paralisação, a greve. Então, de fato, deixou a desejar, mas mesmo assim, acho que tem um número significativo de pessoas que mostra que existe uma disposição da categoria dos professores e dos estudantes de seguir com essa luta, com certeza, e até barrar, né? Que é o barrar o novo ensino médio, que é fundamental. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a professora Aureni, da POSP, né? E ela constrói o diálogo e ação petista. É militante. É militante, né? Do diálogo e ação petista. Eu queria saber como que vocês da diálogo e ação petista estão vendo esse dia de manifestação hoje, esse dia de mobilização. Porque tem muita pauta da educação que está junta hoje, né? Contra o novo ensino médio, contra a violência que está atingindo as escolas, contra o confisco de aposentadoria de professores, tem toda a precarização da educação desse último período, principalmente, né? Então tem muita luta para ser feita. Nesse contexto de muita luta, vocês acham que essa manifestação foi devidamente convocada? E quais são os caminhos de luta que vocês veem para conseguir melhorar a educação no país, de fato? Bom, Ulisses, boa noite. Então, eu sou a professora Aureni Menezes, eu sou professora na Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui hoje convocados, né, a nossa POSP, né, o Sindicato dos Professores, do Estado de São Paulo, o maior sindicato da América Latina. Então, nós estamos aqui hoje porque nós somos convocados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e, lógico, a POSP, como você ouviu a nossa presidenta, a professora Bebel, dizer, nós já estabelecemos a partir de hoje o dia estadual, né, de mobilização, ou seja, contra a revogação do ensino médio. Então é um calendário que nós também estamos cumprindo. Nós temos uma pauta intensa, né? Nós sabemos que a nova reforma, a reforma do ensino médio é um modelo excludente, que tira o menino, o filho do trabalhador, retira, né, dele a oportunidade de prestar um vestibular com igualdade, diferentemente ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: existe uma precarização, nada mais é do que uma precarização. Esse modelo é um modelo de precarização que vai prejudicar o jovem. Inclusive, esse ano, ele não vai mais poder prestar o Enem, enfim,
Por quê? Porque foi retirado nos chamados itinerários que o governo, o novo ensino médio colocou no currículo, tirou matérias importantes como sociologia, filosofia, biologia, retirou das 5 aulas de língua portuguesa, por exemplo, retirou 3 aulas. Né? 3 aulas, por exemplo, no ensino médio, eu sou professora no ensino médio, dou aula no 3º ano do ensino médio, sou professora de língua portuguesa, eu dou 2 aulinhas por semana. Eu não consigo colocar todo o conteúdo anualmente, nem bimestral, a gente não consegue dar conta. Então, é uma perda imensa, porque o modelo é excludente, porque ele retira o jovem do pensamento crítico, coloca ele numa... E aqui em São Paulo é mais complicado ainda, porque o governo de São Paulo disse que não vai revogar as medidas do ensino médio. Pelo contrário, ele vai colocar um outro pacote chamado curso técnico profissionalizante a partir do ano que vem na rede. Isso é um desastre, porque vai tirar mais uma vez a oportunidade do filho do trabalhador, tirar a oportunidade dele ter uma escola pública gratuita, de qualidade, democrática e universal para todos. É disso que se trata. O modelo em São Paulo, por exemplo, é privatizante. Entende? Nós queremos valorização profissional, nós não aceitamos o corte de 30% do orçamento de São Paulo para 25%, por exemplo, que é isso que o governo Tarcísio quer fazer, vai achatar, está achatando, vai achatar o modelo. Nós vamos lutar contra isso. Nós temos uma pauta imensa. Nós temos uma coisa chamada APD, né? Que é um modelo também excludente, que para nós faz a gente, coloca o professor numa situação análoga, porque as escolas não têm condições de nos abrigar, não tem ambiente, não tem estrutura, não tem absolutamente nada. Nós somos obrigados a trabalhar no contraturno. E dependendo da carga horária, são 14 aulas semanais, ou seja, são 14 aulas que você tem que cumprir no contraturno. É um verdadeiro absurdo isso. O ano passado, o Tarcísio disse que iria revogar. Então, nós estamos aqui hoje para cobrar, não só para cobrar, nós vamos lutar, porque nós queremos a reversão. Nós queremos cumprir as APDs no lugar de livre escolha, assim como era anteriormente, entendeu? Porque são como que eu posso dizer? Essas APDs, elas acabam deixando a gente mentalmente cansado, nós já estamos exauridos, nós estamos cansados, e mais é colocado isso daí para nós que somos categoria O. Eu sou categoria O. O categoria O é totalmente precarizado. Estamos numa situação muito difícil, então nós temos uma pauta imensa, nós queremos 25 alunos por sala, por turma, né? E a gente sabe que no estado não é assim. Então, nós estamos vivendo um modelo cada vez mais excludente. Uma outra situação também colocada é a questão da violência nas escolas, não é? A violência nas escolas, ele tem nome e endereço. A gente sabe disso. É o mesmo modelo, é o mesmo tipo, faz parte de um projeto, a violência nas escolas. Isso tem a ver com o projeto de 2018 dos nossos adversários, né? Então, a gente sabe que tem nome e endereço esse negócio. Então, como é que nós vamos fazer para combater isso? Ir para a rua, exigir valorização profissional, exigir mais concursos públicos para colocar mais agentes, para colocar mais educadores dentro da escola. Porque não é só o professor que é educador. Os agentes escolares também são, as cozinheiras também são, as moças da limpeza também são. Então, todo mundo é educador dentro da comunidade escolar. Então, nós não aceitamos esse modelo excludente que está sendo colocado atualmente. Atualmente não, já vem de muitos anos, são 30 anos de modelo excludente da educação em São Paulo. Estamos cansados. Então, nós estamos cansados, mas estamos firmes, estamos na luta e o nosso objetivo é buscar isso, entendeu? É ser atendido nessa pauta. Vamos juntos, aí estamos reivindicando. É uma pauta imensa, mas é necessário, é preciso. E estamos com os alunos, porque para eles, nós estamos com os alunos e os alunos estão conosco. Nós estamos nessa luta, estamos brigando e eu acredito que nós vamos conseguir. Mas é uma luta árdua e nós queremos mais. Nós queremos a revogação total da reforma do novo ensino médio. Nós queremos nos direcionar ao presidente Lula, para que o presidente Lula
para que o presidente Lula revogue totalmente. Nós não queremos nenhuma flexibilização, nós não queremos flexibilização nenhuma, de nenhum ponto. Nós queremos a revogação total do chamado novo ensino médio. Porque o modelo do jeito que está, ele só tem um objetivo: serviu ao modelo privado, ao modelo privatizante, atender os tubarões do ensino particular. É disso que se trata. E nós defendemos uma escola livre, pública, democrática e de qualidade para todos. E nessa escola é que tem que estar o filho do trabalhador. E nós, enquanto trabalhadores da educação, queremos salários, queremos dignidade, queremos qualidade no ensino, queremos formação, tudo isso nós queremos. Mas a começar pela valorização profissional. É isso. Beleza. Muito obrigado. Estou aqui com o Gustavo, professor do POR, e eu queria saber como vocês estão vendo esse dia de luta de hoje, sendo que tem muitas lutas pela educação acumuladas, né? Contra o novo ensino médio, contra a violência que está atingindo as escolas aí, contra o confisco de salário de aposentadoria dos professores. Tem muitas pautas hoje aqui. E junto pautas que dizem respeito à precarização da educação, né? E dada a importância desse ato, você acha que ele foi devidamente convocado? Vocês veem que o caminho de luta aqui está sendo adequado? Ou vocês acham que o caminho de luta tem que ir por outros caminhos, tem que ir além? Como vocês veem a luta pela educação? A luta pela educação. Tá ok falar, Barulho? Tá ok. Não, veja, primeiro, boa noite aos companheiros que vão ouvir. Esse é um ato importante, sem dúvida. Essa manifestação de hoje, ela faz parte, na verdade, da greve nacional da educação, que foi aprovada na 4ª plenária intercongressual lá da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Esse evento aconteceu em Brasília, eu estava lá, inclusive, né, representando a corrente proletária na educação, o Partido Operário Revolucionário, e nós estamos aqui acatando esse chamado, né? Hoje atos estão acontecendo também em outros estados, em outras regiões, então, sem dúvida é muito importante. Agora, é óbvio que as direções podiam ter dado maior empenho, né, na convocação dessa manifestação. Chama atenção também a divisão, né, do ato dos estudantes e dos professores, repetindo o mesmo erro do mês de março. Em março também teve 2 manifestações separadas, né, no dia 15 e 22. 15 dos estudantes, 22 dos professores. E agora também, né, nessa semana que passou, no dia 19, teve ato dos estudantes. A gente saúda, lógico, o fato dos estudantes estarem se mobilizando, mas seria melhor para o movimento avançar, se esses atos fossem unificados, né? Então eu acho que são problemas que a gente tem que solucionar para o movimento poder avançar, são obstáculos que a gente tem que remover para que a unidade se estabeleça, o movimento ganhe força, né? Na pauta da greve nacional a gente tem pontos que são de fato importantes. A greve nacional está sendo chamada em relação à questão do piso, que é o problema do salário, é um problema muito grave em todos os lugares do país. A gente vê o professorado penando com salários baixos, e tem também o problema da reforma do ensino médio. Então a gente sabe que o novo ensino médio não atende aos interesses nem dos estudantes, nem dos trabalhadores da educação. É uma reforma que atende apenas aos interesses privatistas, completamente desvinculado da realidade. O novo ensino médio tem sofrido uma rejeição muito grande por parte, né, dos estudantes e dos trabalhadores. E é importante transformar essa insatisfação, essa rejeição, em movimento organizado, né, com método de ação direta, com as passeatas, como fizemos hoje. Então, o caminho é, sem dúvida, de tomar as ruas. Só que é preciso que as direções convoquem direito, né, que a unidade se estabeleça, enfim, que os obstáculos que estão colocados sejam removidos, né? A gente sabe que a direção do movimento, só para encerrar, é uma direção que está vinculada ao governismo, né, em âmbito federal. Então os caras dizem da boca para fora que querem a revogação do novo ensino médio, quando a gente sabe que eles estão blindando o governo. Eles querem
lógico, dar vazão para essa insatisfação que existe, para evitar que aconteça como ocorreu, por exemplo, em 2015, que o estudantado foi para a rua por fora das entidades e de forma autônoma ocuparam as escolas e radicalizaram no método. Então esse é um problema que a gente tem que enfrentar, né? O governismo, é o imobilismo, é o divisionismo. Então esse ato de hoje tem que servir como um pontapé inicial, né? Nós estamos atuando aqui, nós do POR, por dentro dessa manifestação, né? Justamente com a política que permita o movimento avançar. É isso, obrigado. Beleza, eu que agradeço. Valeu, Gustavo. Eu estou aqui com a Flávia, do PSTU, professora, né, da rede estadual, também aí na luta. Eu queria saber como vocês estão vendo o ato de hoje, considerando que hoje tem uma junção de muitas pautas contra a precarização da educação, né? Tanto contra os ataques de corte de investimento, quanto contra o novo ensino médio, contra a violência que está chegando nas escolas e também aqui na questão da prefeitura, né, contra o recolhimento da taxa aí da aposentadoria dos professores. E nesse contexto de muitas lutas que precisam ser feitas pela educação, vocês acham que o ato de hoje foi um passo importante? Ou vocês acham que são necessários outros métodos de luta? Ou só esse ato não basta? Qual é o caminho para lutar pela educação aqui no país? Primeiro que eu acho que o ato foi fundamental, inclusive porque ele não foi um ato só que aconteceu em São Paulo, ele é um ato nacional. Hoje foi aprovado um dia de greve, não é só de manifestação, mas de greve nacional da educação, e de fato a gente acompanhou pela CSP com Lutas que vários estados pararam mesmo. Aqui em São Paulo teve uma adesão à paralisação, mas teve estados que teve uma adesão até maior. Rio Grande do Sul, Maranhão, Brasília, por exemplo, eles estavam discutindo de entrar em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Então, assim, não é uma luta só num estado, inclusive porque os ataques são nacionais e internacionais, né? A educação está sofrendo ataques muito parecidos em todos os lugares e por isso é fundamental a gente juntar a luta da nossa categoria, que são os professores, com os estudantes. Eu acho que isso é o principal do ato hoje, porque não era só um ato de professor lutando pelo piso, era também junto com os estudantes, lutando pela revogação do novo ensino médio, exigindo do governo Lula, que já falou que não vai revogar, que suspendeu para tentar ali dar alguma coisinha para o movimento, mas ao mesmo tempo falou que não vai revogar e está negociando com os empresários uma maquiagem para essa reforma. O ato na rua expressa que isso não é o suficiente para as pessoas. O ato na rua e a greve e a paralisação expressa que o caminho é a ação direta, é a luta da classe trabalhadora. Então, acho que isso foi muito importante. Agora, é claro, não é o fim. Aqui é o começo de uma mobilização. A gente não para nem quando cair a reforma, mas o nosso objetivo aqui hoje é derrubar o novo ensino médio e construir com a classe trabalhadora, não com os empresários, um projeto de educação que atenda às necessidades dos filhos, dos trabalhadores, porque a gente não aceita educação pobre para pobre, a gente quer educação de qualidade científica, educação totalizante para os estudantes também da periferia, para os estudantes negros, para a juventude trabalhadora. É isso, eu fiquei muito feliz com o ato hoje e esperamos que possa alimentar outras mobilizações e outras greves da classe trabalhadora no geral. 1º de maio, nosso 1º de maio vai ser na Praça da Sé. Nós não vamos aceitar estar junto com o Tarcísio, que foi convidado pelas centrais. Vai ser mais um dia de expressão de luta aí, mostrar a força dos de baixo contra os que estão em cima. Beleza, obrigado. Eu tô aqui com o Arnaldo, professor do PCB. Eu queria te perguntar como vocês do PCB estão encarando esse dia de luta de hoje. Vocês acham que foi bem convocado, que dá para avançar na luta desse jeito, né? Ou vocês acham que precisa de outros caminhos de luta para a gente combater o novo ensino médio e todos os ataques que a educação vem sofrendo? E vale lembrar também, né, que hoje tem várias pautas aí. E que pautas vocês acham prioritárias para serem trazidas aqui hoje? Olha, primeiramente, boa noite. Eu acho que nós estamos vindo de uma conferência nacional da CNTE, onde a maioria dos participantes que lá estiveram tiveram uma palavra de ordem, que foi revoga o novo ensino médio, porque entende que ele é a ponta do iceberg de todo um processo de destruição da educação brasileira. Porém, de fato, hoje o ato para nós era extremamente importante para justamente trazer todos aqueles que compreendem
né, essa desgraça que é o novo ensino médio, para que nós tenhamos uma voz muito mais uníssona no sentido de combater aqueles que querem destruir a educação a partir do novo ensino médio. E, na verdade, é preciso entender que a CNTE deveria chamar com muito mais esforço, muito mais gana, todos os seus sindicatos filiados para que dessem prioridade a esse dia de hoje. Porque, sem sombra de dúvida, esse é o primeiro pontapé, primeiro ato de rua que está expondo para a população brasileira que o novo ensino médio, ele não atende os reais interesses da classe trabalhadora. E, principalmente, claro, dos seus filhos. A educação brasileira hoje, majoritariamente a educação básica, quem acessa a ela são os filhos dos trabalhadores. E o chamado novo currículo, o novo ensino médio, de fato, proíbe o acesso, condena a juventude brasileira, primeiro, a não acesso à universidade. Segundo, não consegue garantir para ele a cidadania plena. Terceiro, não garante a questão do mundo do trabalho. Logo, o novo ensino médio, se nós queremos de fato criar uma educação pública que dê direito, que garanta direito, assim como a Constituição de Deus falou para nós precisamos revogá-la. E aí, nesse sentido, nós precisamos fazer um enfrentamento muito forte contra os setores privados e também é preciso ser muito duro com o Ministério da Educação, que fica vacilando, dizendo que vamos repensar. Hoje, nesse momento, não existe repensar o novo ensino médio. É preciso revogá-lo, é preciso restabelecer as questões anteriores e aí sim, se nós queremos educação de fato plena, que garanta direitos para os trabalhadores, nós precisamos debater de agora, do chão, mas não ficar refém desse novo ensino médio. Beleza. Obrigado. Estou aqui com o Gustavo, da UP, da ULC. Eu queria te perguntar como vocês da UP estão vendo esse ato de hoje. Se vocês acham que ele foi bem organizado, se dá para ir além na luta, porque hoje estão várias bandeiras reivindicadas aí pela educação, né? Não só a revogação do novo ensino médio, tem muita coisa para ser revogada aí, para ser melhorada. E como que vocês acham que deve ser o caminho de luta? Esse tipo de manifestação basta? É preciso ir além? Como lutar pela educação no Brasil hoje? Beleza, camarada. Uma boa tarde, eu sou o Gustavo, faço parte da Unidade Popular do Movimento Luta de Classes, MLC. A gente está apresentando agora a possibilidade, a necessidade dos movimentos de esquerda em geral, do movimento de trabalhadores se unificarem para fazer uma frente contra os ataques fascistas que vem ocorrendo com todas as categorias, né? Especificamente com a educação. A gente tem passado por um processo educacional de vários ataques neoliberais, fascistas, que só vem ampliando a desigualdade social no campo educacional. Por exemplo, o novo ensino médio, que vem pautando agora a retirada de aulas tão importantes, não só para a fundamentação do pensamento crítico, que é muito importante, mas também vem dificultando a ingressão do jovem na universidade, a prestar o Enem, vestibulares e por aí vai. Então a gente está apresentando agora a necessidade de unificação da classe trabalhadora. O inimigo agora é o fascismo, é um inimigo muito nefasto, que vem infligindo vários golpes contra o nosso povo, que vem ampliando a fome. Por exemplo, no ano passado, o Bolsonaro deixou o nosso país com 33 milhões de pessoas passando fome, um dos países que mais produz comida no mundo. A hora que a gente fala sobre o aspecto fascista, obviamente não é o aspecto histórico, é o aspecto político e ideológico. E essa forma do Tarcísio, do Renato Federer aqui em São Paulo, tem todas as características do que seria o fascismo. Por isso a gente está apresentando a necessidade de unificação, a gente tem que continuar ocupando as ruas, fazendo uma força mais ampla, mais unificada, inclusive, por mais que internamente divergente, contra os ataques fascistas. Então é muito importante aí, quem quiser conhecer a Unidade Popular, quem quiser conhecer o movimento Luta de Classes, o MLC, procura a gente nas páginas, nas redes. A gente também tem o Jornal A Verdade, que é o nosso principal meio de comunicação, é o órgão que a gente centraliza vários movimentos com essa pauta em comum. E primeiramente os ataques ao fascismo, em segundo é a construção de uma sociedade socialista, onde a nossa produção seja voltada para o nosso povo e não para o interesse de uma minoria, não por interesse da burguesia, no caso. Fechou. Obrigado. Eu tô aqui com o Fred, o Frederico da TLS e do MEIS, e eu queria saber como vocês estão vendo esse ato,
se vocês acham que na luta contra o novo ensino médio e por todas as pautas aí da educação, vocês acham que esse tipo de ato basta ou que a luta precisa ir além? Que tipo de proposta vocês têm para conseguir lutar pela educação brasileira? Tá. Eu acho que primeiro, antes de tudo, tem que falar que a gente conseguiu colocar na pauta nacional a questão do novo ensino médio, né? Durante esses anos todos aí, o governo Temer, depois Bolsonaro atropelaram, fizeram articulações junto com as fundações, com setores privados, para passar esse ensino médio excludente, esse ensino médio que, na verdade, aparta os filhos e as filhas da classe trabalhadora. E a gente conseguiu colocar na agenda nacional isso. Esse é o primeiro elemento muito importante. Foi uma das primeiras pautas que a gente conseguiu levantar, educadoras, educadores e a juventude, logo no início desse governo. Então, a primeira coisa que conseguimos colocar na agenda, mas isso não basta, precisamos começar a mobilização, né? Esse ato é uma partezinha, na verdade está tirou na CNTE, né, que é a federação que junta todos os trabalhadores de educação. Um dia de mobilização hoje, a greve nacional. Eu estou fazendo greve na minha escola, né, sou professor de Sociologia e de História na minha escola aqui na Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. E a gente lá conseguiu muita adesão. Na verdade, boa parte dessas aulas tem sido dispensada, ficou uma ou outra sala, são mais de 17 salas de aula lá. E a gente está fazendo essa mobilização na greve, fazendo debate nas escolas. Muitos dos nossos estudantes no terceiro ano, que só tem 2 aulas de matemática, 2 de português, já percebem como está muito mal. Então, obviamente, esse ato é uma fagulha, é muito pouco, tem que fazer muito mais além disso. Mas o mais importante é essa paralisação nossa hoje, começar a pautar o debate, isso que é o centro nosso aí, e avançando. Teve uma suspensão, foi uma pequena vitória, mas a luta é pela revogação completa disso e fazer um debate ensino médio, não com esses setores privatistas, mas sim com a comunidade escolar e com aquelas pessoas que vivenciam a escola de dentro. Pais, estudantes e professoras e professores. Beleza. Fechou, obrigado. Tô aqui com a Lourdes da Chapa 2 pro Simpem. Eu queria saber como vocês estão vendo o dia de luta de hoje, porque esse ato foi convocado, parece que está com bastante gente, mas tem muita pauta a ser discutida, né? E vocês que estão disputando a direção do sindicato, vocês acham que foi suficiente esse dia de luta? Que é suficiente? Qual o caminho de luta que vocês veem para que a educação consiga não só vencer o novo ensino médio, esses ataques às escolas, a precarização do trabalho de vocês, né? Mas qual o caminho para a educação no Brasil na luta? Oi, olá. Primeiro, a gente acredita que a convocação do ato foi um grande acerto, porque há uma situação de desmonte da escola pública e aqui no estado de São Paulo, com o governo Tarcísio, está se aprofundando na rede estadual de ensino. A reforma do ensino médio é um desmonte da qualidade da educação dos estudantes do ensino médio, que eles não conseguem se desenvolver adequadamente sem disciplinas fundamentais como química, física, biologia, sociologia, filosofia, que são disciplinas fundamentais que desapareceram do currículo e é muito questionado e tem que ser. E hoje nós vivemos com mais um agravante do abandono da educação e também da questão da violência. E a violência vem ocorrendo por uma situação que a gente vem vivenciando do ascenso do neofascismo no país, do governo Bolsonaro, que teve práticas autoritárias e fascistas, e os jovens, muitos foram influenciados por essa ideologia neofascista, influenciado pela mídia neofascista, e que acaba gerando e proporcionando essas atitudes de violência.
Este ato foi aprovado numa conferência da educação chamada pela CNTE. É um ato nacional que está correndo em todo o país. Óbvio que a gente acha que o ato ainda está aquém do necessário. Ele é importante, é necessário, mas precisa mais. Tem entidades, por exemplo, a que eu faço parte, o SINPEM, que participou da conferência, aprovou a participação da Greve Nacional da Educação, mas a direção do sindicato não convocou o ato junto aos servidores municipais da educação com caráter de paralisação. Apenas publicaram um convite e que não precisaria vir, só veio membros da diretoria falar no caminhão, fazer propaganda, mas não convocou a base. Muitos da base que estão aqui viemos pela necessidade da luta, mas a base de conjunto não foi convocada. Então precisa de mais outras ações, outros atos e unificar a luta com todos os setores da educação para a gente avançar na educação de qualidade pública e para todos. Então é isso e necessário. Beleza? Obrigado. Estou aqui com a Silvia Ferraro, da bancada feminista da Câmara dos Vereadores de São Paulo, professora também. Eu queria saber como vocês estão avaliando esse ato de hoje, no contexto de tanta luta pela educação, né, contra a precarização, contra o novo ensino médio, contra a violência que está atingindo as escolas. Como vocês veem esse dia de luta? Vocês acham que ele está sendo suficiente? Que dá para articular melhor? Quais são os caminhos para realmente melhorar a educação no país? Então, hoje é uma mobilização nacional da educação, então estão acontecendo paralisações e atos no Brasil inteiro e a pauta é exatamente que as escolas estejam mobilizadas contra essa violência que está atingindo escolas, mas que é uma violência que tem a ver com o avanço da extrema-direita no Brasil, com grupos neonazistas e então nós precisamos que nas escolas hajam programas, né, programas multidisciplinares de psicologia, de assistência social e também que a gente tenha uma regulação das redes sociais, que a gente tenha uma inteligência, né, na segurança pública para desbaratar esses grupos neonazistas. E do ponto de vista da revogação do ensino médio, também é uma luta muito importante. O novo ensino médio, ele é prejudicial para os profissionais de educação e para os estudantes. E a gente precisa que o piso nacional seja aplicado em todos os municípios. Poucos municípios se aplicam a lei do piso. Então, a lei do piso ela é boa, mas ela precisa ser aplicada. E além disso, aqui na cidade de São Paulo, a gente luta também contra o confisco. É o confisco de 14% dos aposentados. Então, a gente avalia que é sempre bom, importante vir para a rua, vir para a mobilização. Essa é a forma que a gente vai fazer a educação mudar no Brasil e em São Paulo. Beleza. Obrigado, Silvia. Estou aqui com o Maicon, da OASL, e da Chapa 3 também para o SINPEM, e ele é professor, né? E eu queria saber, caso você precise diferenciar o posicionamento da OASL e da Chapa 3, fica à vontade, mas queria saber como vocês estão vendo esse ato de hoje. Vocês acham que nesse contexto de luta contra o novo ensino médio, contra a violência que está escalando contra as escolas, né? Com tanta precarização que passou nos últimos governos e o confisco também, né, da aposentadoria dos professores, tem muita bandeira de luta hoje aqui pela educação. Você acha que esse ato hoje, do jeito que foi convocado, é o suficiente para conduzir essa luta? E qual é o caminho de luta pela educação brasileira?
Bom, boa noite, né? Estamos aqui no ato. Claro que é insuficiente, né? Por vários motivos. Porque, assim, como você descreveu, né? Já são ataques que a gente vem sofrendo na educação, que pelo menos desde 2017, né? Quando teve ali a formulação, né? Da reforma do ensino médio, ele já vem trazendo uma política de ataque muito grande, né? Se a gente pegar 2017, a gente também tem, por exemplo, a reforma da Previdência, que também abateu bastante servidores públicos e, sobretudo, servidores públicos da educação. Então, estamos aí pelo menos numa conjuntura de 6 anos de ataque muito forte, fora os problemas que a gente já tem, né, há muitos anos, né, há décadas, na educação pública, né, isso no Brasil todo. Então, assim, a gente está com pautas cada vez se somando mais, assim, e cada vez mais duras. Isso exige uma organização muito profunda da categoria, né? Tanto no sentido de conscientização da categoria sobre a necessidade de lutar sobre esse momento, como também do papel do sindicato de conseguir de fato organizar essa luta para que ela se torne uma luta radical, para que ela se torne uma luta em que a base da categoria consiga de fato direcionar ela num sentido no qual atenda mesmo as necessidades, né? No qual seja uma luta inclusive também associado, né? Com os trabalhadores e trabalhadoras que se utilizam do serviço público da educação, com os estudantes todos, né? Afinal de contas, por exemplo, a reforma do ensino médio, os estudantes acho que já estão bastante conscientes de que foi uma reforma que vai precarizar ainda mais a sua formação. Então, assim, primeiramente, né? Esse ato de hoje, ele foi um ato convocado, praticamente um chamado de internet. Então, a gente não tem um sentido de fato de greve, como está sendo colocado pela direção sindical, porque uma greve ela precisa ser organizada. Uma greve ela precisa ter, né, um preparo e uma assembleia para que as categorias decidam, né, quais são os rumos, se vai haver uma paralisação, para que se organize, para que forme, né, enfim, nas suas instâncias, né, o direcionamento da luta, e isso não aconteceu. Então acho que a importância de estar aqui hoje, inclusive para a gente, né, embora todo esse peleguismo das direções sindicais, de alguma maneira tentar, né, colocar essas pautas de necessidade, né, de luta mais concreta nesse momento, embora a burocracia sindical impeça a gente de falar no microfone, de conseguir, né, trazer algo, mas acho que o diálogo da categoria com a categoria começa a se estabelecer. Para a gente, que é militante de base, acho que é um momento de abertura para conseguir trazer ali, quanto mais pessoas, a questionar os sindicatos, a trazer essa necessidade de chamamento de uma paralisação, uma assembleia e de um programa de luta efetivo para derrubar todos esses ataques. Tá, e para complementar aqui a pergunta, né, você falou no começo sobre a OSL, né, que é a Organização Anarquista Socialismo Libertário, e a gente está compondo a chapa 3, né, nós estamos passando por um momento de eleição sindical dentro do SIMPEM, né, nós temos uma diretoria, um presidente que está há 36 anos, né, na presidência do sindicato, então a gente vê que é um momento que a gente precisa discutir com a categoria uma necessidade de mudança, né? A gente não é iludido, a gente sabe que quem tem o domínio desse aparelho há 36 anos não vai, nesse momento, né, em nenhum momento abrir para de fato uma eleição democrática que possa ceder uma perda para ele, ele está, enfim, saindo do seu lugar. Mas a Chapa 3, ela, sem ter esse vislumbramento, mas ela está agora dialogando numa política, de fato, de democratização sindical, que não é somente, né, uma alternância de poder, mas a própria estrutura verticalizada do sindicato, que ela precisa ser modificada. Na Chapa 3 tem uma heterogeneidade, né, de correntes, de princípios políticos e tal, mas que conseguiu se conformar, mesmo de uma forma um pouco menor, dentro de uma política que reivindica esse tipo de democratização, um sindicato de ação direta, um sindicato com independência de classe. E daí, mesmo com outras correntes, com outras concepções políticas, né, isso concilia bastante com a nossa estratégia sindical do anarquismo, né? Então, assim, a Chapa 3 não é uma chapa da USL, não é uma chapa anarquista, mas a Chapa 3, ela tem correntes que, nesse sentido de estratégia sindical, ela conflui com nossos princípios anarquistas e principalmente a nossa estratégia de sindicato, por isso que a gente está compondo junto com essas outras correntes e com muitos trabalhadores independentes também. Fechou, obrigado.
Eu estou aqui com o Wagner da oposição de luta, né, da CIPEM e da POSP, professor, né, e também da LOI. E eu queria saber como vocês estão vendo, da LOI principalmente, né, mas vocês professores, né, que estão atuando em conjunto, essa manifestação de hoje. A gente tem muita coisa para combater, né, o novo ensino médio, a violência contra as escolas, e aqui na prefeitura tem o confisco de aposentadorias de professores. Tem muita pauta pela educação hoje, contra a precarização da educação. E no meio dessa luta, vocês acham que esse ato foi devidamente convocado? E quais os caminhos de luta que vocês veem? Vocês acham que a luta se resume à luta aqui na rua ou ela precisa ir além? A concepção que a gente tem da luta é que ela sempre deve ser feita na rua, né? Seguindo, claro, sempre os métodos da classe trabalhadora, que historicamente mostram pra gente que é o método que deu resultado para a própria classe trabalhadora, né? A gente não entende que não adianta você chamar uma organização para fomentar a escolha de um representante que vai lá nas instâncias e no parlamento, seja parlamento estadual, municipal, federal, defender a classe trabalhadora, né? Então a gente entende que sim, essa mobilização de rua é a estratégia adequada e a mais correta para a gente conseguir construir, né, uma consciência, avançar o trabalhador e o operário de forma geral, né? Inclusive, né, o desempregado também, que a luta agora não é só pela condição de trabalho, é por emprego, né? E nesse bojo de organização está o acesso à educação, né? Que ele é privado para quem não tem condição adequada, porque a reforma do ensino médio, ela tem uma estrutura que ela privilegia principalmente as escolas privadas, né? Fazendo com que elas consigam manter todas as disciplinas, os componentes curriculares e incrementar com esses novos itinerários. O Estado e a Prefeitura acabam cortando essa formação básica e dando mais fomento para a disparidade entre o aluno da escola pública e da escola particular, né? Quanto à mobilização de rua, é o método que a gente julgou mais adequado e o único método que vai levar a classe trabalhadora a tomar consciência, né? Porque o que a gente faz aqui não é só um ato para parar a escola, né, parar os locais de trabalho, mas também para elevar a consciência de quem se predispõe a vir para um dia desse de mobilização, tá? E o avanço tem que ser no sentido não de parar também na elegibilidade de um parlamentar, de um representante, né? Mas para fazer com que a massa tome consciência e perceba que é a mobilização e a imposição da rua, da classe trabalhadora, que vai tomar de novo a orientação norte de toda a educação nacional. Beleza. Fechou, obrigado. Eu estou aqui com uma companheira do FIO, da Frente Independente de Luta, né, de estudantes. E eu queria saber o que vocês estão achando desse ato de hoje, né, no contexto da luta que vocês já estão aí faz um tempo. Vocês acham que esse ato hoje foi bem convocado, está unificado o suficiente? Vocês acham que esse tipo de mobilização de hoje basta para avançar na luta pela educação? Ou vocês acham que é necessário unificar mais, usar outros métodos de luta? A gente acha que essa mobilização ela foi mais colocada pelos professores. Foi uma mobilização feita pela POSP, mas a gente coloca que eles estão muito divididos. A UMES, a UBS, ela puxa a manifestação, chama estudante, a POSP chama professor, e a gente não consegue unificar dessa maneira. Parece que é o propósito deles mesmo dividir. E a gente sabe que a Bebel, né, foi eleita lá, ela não é mais a presidente da POSP, pelo que parece. Mas a gente coloca que a luta ela tem que ser unificada e ela tem que ser uma luta radical. Manifestação de rua não vai revogar o novo ensino médio, assim como não revogou a reorganização escolar. Foi necessária a ocupação. Em 2011, na Unir, foi necessária a ocupação. No Chile foi necessária a ocupação e no Brasil o novo ensino médio só vai ser revogado com a ocupação novamente. Manifestação de rua não adianta para revogar o novo ensino médio. É isso que a gente coloca, essa é a nossa linha. E mais uma pergunta, né, com relação aos ataques, né? Vocês estão lutando contra o novo ensino médio
mas vocês também estão aí compondo a luta desse ato com professores. Vocês já falaram, né, os métodos de luta, mas vocês acham que vale reivindicar também algumas bandeiras aí dos professores que vocês acham que tem um potencial de melhorar o ensino de vocês? Vocês veem que a bandeira dos professores contra o confisco dos salários, das aposentadorias, vocês acham que isso, apoiar essa luta, fortalece a luta dos estudantes também? Acaba que o novo ensino médio, ele é um projeto que ele não atinge só o estudante. Ele atinge professor, atinge funcionário da escola, porque é isso, aumenta demais a evasão escolar. Aí acaba que fecha a sala, demite funcionário, demite professor. Então, unificar as pautas dos professores e do estudante é muito importante, porque eles estão no mesmo ambiente também. Mas essa questão dos ataques nas escolas, dessa ideia de que vai resolver colocar a polícia nas escolas, ela é muito rasa. E eles sabem que não vai resolver o problema, só vai piorar colocar a polícia na escola, porque ele é um problema estrutural. Como é que a gente resolve o problema da violência nas escolas? Com acompanhamento psicológico nas escolas, com melhor infraestrutura, com uma melhor qualificação dos professores e não com PM na escola. Polícia militarizada nem era para ter no Brasil. Agora, colocar PM para lidar com o estudante é pior ainda, é genocídio. Beleza, obrigado.